Amados irmãos, vamos abrir Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Já está? Graças e paz de todos, amados irmãos. Você, meu irmão, que está assistindo aí, graça e paz, graça e misericórdia e paz para você e para todos nós. Que Deus seja louvado nessa noite, engrandecido. Vamos orar. Pai querido, Tu sabes, Senhor, da nossa total incapacidade, Pai, de trazer a Tua palavra sem o poder do Teu Espírito. Tu sabes, Pai, que nós dependemos do Teu Espírito, porque só o Teu Espírito Santo pode falar poderosamente em nossos corações. Por isso, Pai, na dependência Tua, com temor e tremor diante de Ti, que o Senhor, pela Sua graça, Senhor, não seja pela sabedoria do homem, mas seja pelo poder de Deus, que a palavra Tua seja transmitida nessa noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Gálatas 6, versículo 17. Tem uma colocação, diz assim: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. É justo isso, amados irmãos, que nós vamos ver essa noite, fazendo aquela sequência das mensagens da cruz, o segredo da cruz. Nós sabemos, amados irmãos, que essas mensagens, eles não agradam muito os cristãos no geral, eles não gostam muito. Mas nós precisamos, amados irmãos, voltar àquilo que era desde o início. Depois do Pentecostes, eles reuniam de casa em casa e diziam assim, eles falavam de Jesus Cristo. Eles não tinham uma banda, não tinham um grande coral. Não estou falando que sou contra, mas eu acho que isso aí não é o centro de uma reunião. A primazia era a palavra de Deus. Nós precisamos chamar a atenção das pessoas e nós precisamos ser chamados a atenção. É através da palavra de Deus, não é através de outras coisas que nós precisamos voltar para o Senhor. Tanto é que o próprio Jesus, João 17 vai dizer, Pai, eles não estão no mundo, como também não estão no mundo, livros do maligno. Aí ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a nossa ignorância bíblica faz com que nós andemos uma vida distorcida, longe de Deus. O próprio Jesus diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O próprio Senhor fala. Amados irmãos, uma das coisas que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi escrita para uns eruditos, não. A Bíblia diz, examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Conheça a Bíblia. Não foi escrito para um pastor, para um ancião, não, irmãos. Foi escrito para a igreja. A Bíblia diz que aqueles bereanos ali em Atos, os bereanos da Bereia, eles ouviam a palavra de Deus, voltavam para casa e o que? Abriam o Velho Testamento, eles não tinham o Novo. Eles conferiam se aquilo era verdade. A pior coisa para o povo de Deus é levar o povo de Deus à ignorância bíblica, porque daí você é manipulado do jeito que você quer, do jeito que a pessoa quer. E vai dizer assim, é Deus que está me falando, mas Deus não está falando porque não confere com a Bíblia. Deus só fala aquilo que está dentro da sua palavra. Então, amados irmãos, um alerta para mim e para você, que nós precisamos estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Precisamos ser homens e mulheres da palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminhar, lâmpada para mostrar o caminho que eu devo seguir, que é o caminho de Cristo, e luz para eu andar no caminho de Jesus. Há uma necessidade
cada vez maior. Por isso, nós estamos fazendo essa série de estudos sobre a cruz, os segredos da cruz, porque uma boa parte do povo de Deus não sabe, amados irmãos, o que aconteceu naquela cruz, e talvez saiba uma parte. Saiba que Jesus Cristo me substituiu, Ele morreu por mim, isso é maravilhoso, e é verdade, mas é mais do que isso. Jesus não só me substituiu, se você ler Romanos do capítulo 1, até o do 3 ao 20, vai dizer que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Do capítulo 1, do 18, versículo 18, do 3 ao 20, todos vão dizer, ninguém busca Deus. Todos estão condenados. Mas quando se entra no capítulo 3, versículo 21, diz, mas. Aí entra Jesus. E do capítulo 3, 21, até o capítulo 5, amados irmãos, 11, você vai ver a expiação, perdão dos nossos pecados, o sangue de Jesus, a justificação. O que é justificação? É Deus nos torna justos, porque o justo morreu pelo injusto. Ele me substituiu naquela cruz. Os pecados eram meus, a condenação era minha, o inferno era meu, a morte era minha, mas Ele entrou na nossa morte, Ele entrou no nosso inferno, Ele entrou na nossa condenação, e Ele se fez condenado por nós, e através do seu sangue derramado, porque não há remissão, ou perdão de pecados, sem derramamento de sangue. Foi o sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo derramado naquela cruz. Por isso você vai entender que quando Ele estava lá naquela cruz, o soldado abriu o lado dele e saiu água e sangue. Então nós somos agora justificados diante de Deus, reconciliados com Deus, não somos mais inimigos de Deus. Isso chama-se justificação, nós somos aceitos, não por nós, fomos aceitos pelo sangue de Jesus, nós fomos aceitos pelo substituto, nós somos aceitos pelo Cordeiro imaculado, que tira o pecado do mundo. E essa é a primeira parte, amados irmãos, e graciosa, maravilhosa, porque a Bíblia diz que Cristo Jesus morreu, Ele foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou. Esse é o nosso Senhor. Agora preste atenção, amados irmãos. A Bíblia não termina em Romanos capítulo 5, ele continua no capítulo 6. E no capítulo 6 não vai tratar mais dos meus pecados, da minha justificação. Não, ele vai tratar da minha santificação. E como é que vai santificar eu e você? Então Jesus vai dizer que quando Ele morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para novidade de vida, uma nova vida. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amados irmãos, a cruz de Cristo, o Calvário, é tudo que eu e você precisamos. Ali está a morte da morte na morte de Jesus. Ali está a vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte, está a vitória sobre a carne, sobre o mundo, vitória sobre nós mesmos. Tudo Jesus venceu naquela cruz, para que eu e você vivêssemos a obra da cruz em nossas vidas. E por isso Ele vai dizer, olha, eu morri, mas vocês também morreram. Aí você vai entender Agostinho, já falei várias vezes aqui. Agostinho era um prostituto, uma vida toda devassa, e a mãe era uma mulher santa, orava pelo seu filho. E um dia Agostinho, lendo Romanos, ele descobriu quão pecador ele era, mas que havia um Senhor que morreu por ele na cruz, para lavar, purificar ele de todo o pecado. Aí Agostinho passava na rua, ele encontrava com aquelas mulheres que saíam e gritava para ele, Agostinho, Agostinho! E o que ele dizia? Agostinho morreu. Morreu para esse mundo. Morreu para a devassidão, para a podridão, para a imundícia. Morreu. Agora é uma nova criatura. É um novo homem em Cristo Jesus. Amados irmãos, isso deve marcar a sua vida e a minha vida.
Não se engane. Dizer que nasceu de novo, mas não houve mudança da sua mente, do seu coração, na sua vida, você é um religioso, não nasceu de novo. O novo nascimento traz para nós, amados irmãos, o Espírito Santo vai habitar em nós, e nós somos selados pelo Espírito Santo, identidade. E Ele é o penhor, é a garantia, que somos filhos de Deus. Não confunda, amados irmãos. Aquele endemoniado que estava lá, o Gerazeno, estava lá e tirava a roupa, atacava as pessoas. Jesus foi lá, expulsou o demônio dele, aquele homem foi transformado. De fato, ele aparece diante de Deus bem vestido, reto. É outro homem. É outro. É um Zaqueu que é um cobrador de impostos, um corrupto. Dizer que é filho de Deus é um corrupto, é mentira. Não é filho de Deus. É um religioso. Pode frequentar, pregar, fazer o que você quiser. Não, amados irmãos. E o que acontece é que Jesus entra na casa daquele homem. Ele diz, vou devolver tudo. Vou dever metade dos pobres e outra metade devolvo 4 vezes. É muito mais que a lei exigia. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Amados irmãos, existe um antes e depois Cristo. Existe um antes da cruz e depois da cruz. Não existe nada que não passe pela cruz. Se não passou pela cruz, você vai ser um religioso. Vai falar palavras religiosas, gosta das coisas religiosas, mas não ama Jesus. Não morreu para si mesmo, não morreu para o mundo, não morreu para o pecado, não morreu para a carne. Amados irmãos, será que nós temos entendido isso? A Bíblia não diz que o mundo morreu, a Bíblia não diz que o pecado morreu, que a carne morreu, que Satanás morreu. A Bíblia diz que nós morremos para ele. E isso Cristo fez naquela cruz. Por isso, ele vai dizer, o pecado não terá domínio sobre vós. Ele está aí. Ele não tem domínio, porque vocês não estão debaixo da lei. A lei diz, faça, faça, faça. Por isso há muitas pessoas na lei, faça isso, faça aquilo, vista assim, faça aqui, faça aqui, faça aqui. São pessoas depressivas, são pessoas que não têm paz, esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da graça, a graça que me salvou do poder do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado, das mãos do diabo, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora não brinque com o pecado. Então a graça de Deus é maravilhosa, então vou viver no pecado. Não! Você já morreu para o pecado, como que você vai viver nele? Como que você vai viver no domínio do pecado? Como é que você continuar pecando deliberadamente? A Bíblia vai dizer, 1 João capítulo 3, aquele que vive na prática constante do pecado é filho do diabo, não nasceu de novo. Nós não gostamos de ouvir isso, irmãos. A igreja hoje, ela gosta de cantoria, de show. Ela quer um divertimento. A Bíblia não é para divertir. A Bíblia é para chorar, arrepender e conhecer a única esperança para mim e para você, que é Jesus Cristo. Mas nós não queremos. Nós queremos divertimento? Não, irmãos. Agora a palavra de Deus é tão maravilhosa que lá na cruz, olha o que emana da cruz, o perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas não é só o perdão, emana da cruz a salvação. Ele diz para aquele pecador que reconhece que é um pecador, reconhece quem é Cristo, porque é a revelação de Deus. Ele vai dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele está dizendo? O Senhor é o rei, o Senhor tem um reino, que não é esse reino que eu tenho. Eu quero entrar nesse reino. Na cruz,
é a salvação. Na cruz, a afeição, quando ele olha e fala para João, olha, cuide de sua mãe, mãe, cuide do seu filho. Porque da cruz emana o amor, amor a Deus, amor, amados irmãos, aos nossos entes queridos. Mas também a angústia, que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Uma angústia tremenda, porque Deus vira as costas para o seu filho, quando nunca Jesus, o seu filho, perdeu a face do Pai, naquele momento perdeu, porque quem estava lá? Eu e você. O pecado, a depravação, a corrupção, a imundícia, o filho de Adão, o filho do mundo, o filho do diabo. E Deus vira as costas. Jesus estava morrendo para os piores pecadores como eu e você. Você acha que o pior pecador é o estuprador? Mas, irmãos, todos aqueles que não creem em Jesus como único Senhor e Salvador estão na mesma circunstância. Só existem dois tipos de pessoas no mundo, irmãos. Quem está em Cristo e quem está fora de Cristo. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quem está fora de Cristo é uma velha criatura, é filho de Adão. Nós somos filhos do último Adão, que é Jesus Cristo. Porque o último Adão desceu do céu para salvar miseráveis pecadores como eu e você. Mas também é o local de sofrimento, ele diz, tenho sede. Mas também uma palavra de vitória, ele diz, tudo está consumado. Tudo que eu e você precisamos, e tudo que é para a glória de Deus, satisfazer o nome, a vontade, a glória de Deus, Cristo cumpriu naquela cruz. Eu e você jamais poderíamos cumprir, mas Ele cumpriu. Porque o fim da lei é Cristo, a todo que crê. Então ali está a vitória que nós temos, mas também tem uma palavra, amados irmãos, de contentamento, que ele fala, Pai, entrega o meu espírito às mãos. Não existe local melhor da nossa vida do que entregar as nossas vidas a Deus. É o local de suprema alegria, contentamento, segurança eterna. São palavras da cruz, 7 palavras da cruz, amados irmãos. Esse é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse é o Senhor que nós devemos amar. E nós precisamos agora, como cristãos, trazer as marcas da cruz em nossas vidas. Você sabe o que quer dizer cristão? Miniaturas de Cristo. Foi chamado cristãos lá em Atos, a primeira vez, de um modo pejorativo. Ali são os cristãos. Mas, amados irmãos, cristãos são miniaturas de Cristo. A Bíblia diz, aquele que permanece na minha palavra deve andar como eu andei. Quer dizer que é impossível andar como o Cristo andou, na sua plenitude é impossível. Mas na sua semelhança, sim. 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 O problema não está em Cristo, não está na obra que Cristo fez naquela cruz. O problema está em nós. Estamos amando mais o mundo do que Cristo. Amamos a mais nós mesmos do que Cristo. Deixamos que a carne comande a nossa vida, e na carne não há nada que presta. É o Espírito que vivifica. A carne milita contra o Espírito, é uma guerra contra o Espírito. Mas nós precisamos fazer. Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Marcas do novo nascimento. Aprove a Deus revelar Cristo em mim. Atos 9. Isso aí está em Gálatas 1, 15, 16. Mas lá, Atos 9, você vê a história. Mas não é só isso. Ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Parou por aí, irmãos? Não. Ele diz, eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado completamente em vós. Ele para por aí, irmãos? Não. Ele vai dizer, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz. O povo de Deus deixou de gloriar na cruz. Está gloriando nos homens, gloriando nos pregadores, gloriando nas bandas, nos recursos humanos.
mas não gloria na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu sou crucificado por mundo, e nós vencemos o mundo pela fé, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas o meu justo viverá da fé. Tudo o que Cristo fez lá na cruz, amados irmãos, todos emanam da fonte única do nosso Deus e nosso Pai, através do seu Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Somos salvos pela identificação com Cristo na sua morte. Presta atenção, irmãos. Quantas vezes você ouviu que nós morremos com Cristo? E quantas vezes você ouviu que Jesus nos substituiu? E é verdade, isso é verdade. Mas está contando o primeiro tempo de Deus. O primeiro tempo de Deus, Ele tratou com os nossos pecados. Ele disse, todos os seus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus lavou de todos os nossos pecados. Não importa o que você cometeu, não importa a vida que você andou, não importa onde que você fez, não importa. Se você crê em Jesus Cristo como único Salvador, todos os seus pecados são perdoados. Mas Deus tem que tratar a fonte. Ele tratou o efeito. E a fonte? A fonte veio de uma natureza adâmica. E naquela cruz, Jesus nos crucificou juntamente com Ele. Por isso morremos com Ele, fomos sepultados com Ele para a nova vida. Efésios 2:6 vai dizer assim, Ele ressuscitou e juntamente com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados irmãos, nós estamos no mundo, não somos do mundo. Precisamos aprender a pensar como celestial, a viver como celestial, a depender do celestial, a ter esperança no celestial, a confiança no Senhor. Somos muito terrenos ainda. As circunstâncias desse mundo nos abatem muito, porque nós estamos pensando ainda no modo terreno. Colossenses 3 vai dizer assim, se já que ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, não as coisas da terra. Porque Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ele vai dizer assim, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Está com medo do quê? E ele diz assim, e Jesus, que é a nossa vida, o dia se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Isso é a visão celestial dos filhos de Deus. Marcas da identidade, amados irmãos. Somos santificados por morrermos com Cristo para o pecado. Irmãos, não se engane. Se você vive no pecado, você ama o pecado, você não sente absolutamente nada, porque continua pecando e fica no pecado e está tudo bem. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que você não nasceu de novo. Ninguém está dizendo aqui que todo mundo é impecável. A Bíblia não diz isso. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas se eu vivo na prática do pecado, não nasci de novo. A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, 1, filhinhos, isso vos escrevi para que não pequeis. Se você pecar, você tem um advogado, resolva, confesse. Se arrependa. E arrependimento é mudança e evidência. Dizer que arrependeu não tem mudança e evidência é remorso. Porque arrependimento de acordo com Deus leva para a vida, mas arrependimento de acordo com o mundo leva para a morte, que é remorso. Devemos nos manter santificados pelo conhecimento da morte, levando em nós, sabemos que nós passamos da morte para a vida. Não há vida sem morte, amados irmãos. Nós só ganhamos o nosso nascimento, novo nascimento, porque morremos com Cristo. E só vamos ganhar ser conformado à imagem e semelhança de Cristo, levando o morrer de Jesus. 2 Coríntios 4, 10, levando no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. E o que, amados irmãos? Em mim opera a morte, mas na minha esposa, meu filho, minha família, nos irmãos, no mundo, opera a vida. É a expressão de Cristo. Você está entendendo, amados irmãos?
O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Devemos viver pela cruz, passar da morte para a morte, passar da vida para uma vida de constância, amados irmãos. Por isso Paulo, no final da vida, vai dizer: eu quero ser conformado à morte de Cristo, quero ser conformado à sua ressurreição, ao seu sofrimento. Porque você não tem só a morte. Cristo Jesus morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Não podemos ficar pensando com aqueles irmãos do caminho de Maús, amados irmãos, que estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus havia morrido. Falaram para ele: mas Ele ressuscitou. Eles não creram. Se nós ficarmos só na morte, não há esperança para nós. Mas na manhã do terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia, e aí nós temos a esperança. E quando Jesus se manifestou, aqueles 2 discípulos diziam: eu ressuscitei. Encheu o coração daqueles discípulos, aqueceu o coração deles. Amados irmãos, não podemos falar da morte sem a ressurreição, mas você não pode falar da ressurreição sem a morte. É o processo de Deus, o princípio da morte em nossa vida mais profunda. Tendo profundo, amados irmãos, marcas da cruz sobre nossos afetos e amizades. Se os nossos afetos ao nosso marido, mulher, esposa, filho, familiar é maior do que a Cristo, e nós estamos equivocados. Estamos equivocados. As marcas da cruz, amados irmãos, em nosso próprio eu, as marcas da cruz da renúncia de nós mesmos, as marcas da cruz para a glória do Senhor e não glória do homem. Nossas orações muitas vezes devem ser marcadas pela cruz de Cristo. Por que nós chegamos a Deus? Porque há um sangue derramado. Hebreus 10, 19 diz assim: tende por intrepidez a entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Amados irmãos, nós chegamos até lá porque houve derramamento de sangue, porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, e Ele ressuscitou. Então nossa vida deve ser voltada para só. As nossas experiências com Ele devem ter a marca da cruz sobre elas. Dizer que eu tive uma experiência com Deus e não traz as marcas de Jesus, não é experiência com Deus. Você tem experiência com qualquer outra coisa. Nossa vida pessoal, conjugal, familiar, no mundo, tem que ter a marca da cruz. Do modo constante, contínuo, crescente. As pessoas querem resolver o problema de relacionamento conjugal sem trazer as marcas de Cristo. Esquece, irmãos. 10 modos de você reconciliar seu casal. Não existe 10 modos, é só um. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga Jesus. Jesus vai ajustar a sua vida. Porque o desajustado sou eu e você. Nós precisamos ser ajustados a Cristo e não a nós mesmos. Nós precisamos, amados irmãos, saber que as marcas de Jesus traz para nós uma sentença de morte. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E para quê? Para que não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que ressuscitou dos mortos. Não somos de nós mesmos mais. Devemos trazer o bom perfume de Cristo, não o perfume do Oswaldo. Oswaldo cheira mal. O perfume de Cristo. Devemos trazer a carta de Cristo, conformado a Cristo. Ter uma vida crescente em Jesus, o amor de Cristo, a mansidão de Cristo, o domínio próprio de Cristo, que são fruto do Espírito Santo de Deus, que nada mais é que Cristo sendo formado em nós. A pureza, a simplicidade de Cristo, o poder de Cristo. Amados irmãos, quando Cristo foi levantado, Ele não foi levantado sozinho. Vamos lá em João capítulo 12. Vamos caminhar um pouco mais, irmãos. João capítulo 12, vamos ver o versículo 32. Quando Nicodemos chegou até Jesus, e era um religioso, conhecedor da Bíblia, cheio de leis, e legalista e tudo, aquela coisa toda mais lá. Jesus apontou para ele o quê? Que ele devia nascer de novo, nascer do alto. E Jesus apontou para ele Moisés, lá no deserto.
Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Amados irmãos, se Cristo não fosse levantado naquela cruz, era impossível salvar eu e você. E quando Cristo foi levantado lá na cruz, amados irmãos, Ele estava saindo do terreno para o celestial. Ele estava tirando um povo terreno para o celestial. Ele estava tirando um povo do mundo para um povo, família de Deus, levado a Ele mesmo. Mas tem que passar pela cruz. Ele diz lá no 32, chegou o momento, diz assim, chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso. E quando for levantado, quando eu for levantado da terra, atrarei todos a mim mesmo. Aí você vai entender Romanos 6. Por que Jesus me atraiu no seu corpo? Para morrer juntamente com Ele. Porque na sua ressurreição nós ganhássemos uma novidade, uma nova vida. Então, amados irmãos, você, no momento, é o filho do diabo, e pela imensurável graça de Deus, Deus o Pai manda você para o Filho, e o Filho dá um novo nascimento para você pelo Espírito Santo, e você passa a ser um filho de Deus. É uma coisa da soberana graça de Deus, do poder de Deus, é um milagre de Deus, amados irmãos. Como é que se pode explicar isso? Antes eu era, hoje não sou mais. Por isso você vai ver sempre duas coisas no Sermão do Monte, principalmente capítulo 5, 6, 7. Ele vai dizer, há dois caminhos, há duas portas, há duas multidões, há dois destinos. Ele vai dizer dois tipos de fruto. Ele vai dizer dois tipos de construção. Um constrói sobre a rocha, outro sobre a areia. Está falando de obediência. A porta estreita é Cristo. O caminho estreito é Cristo. O caminho largo e a porta larga é o que leva à perdição. É o caminho do inimigo. Onde muitos estão por ele e dizendo que são cristãos. Mas a vida deles não diz nada que são cristãos. Amados irmãos, a cruz é a medida do amor do céu e é a medida do quão pecador nós somos. É a medida. A pior morte que tinha era a morte de cruz. Era considerado o maldito. Jesus foi o homem mais maldito que morreu naquela cruz. Perante a humanidade. Porque quem era o maldito? Eu e você. Eu e você. Ele se fez maldito por mim e por você. Por isso não creia nessas coisas. Vem aqui que nós vamos fazer quebra da maldição. Maldição familiar. Se quer quebrar a maldição sobre a sua vida, creia em Jesus Cristo. A todos que receberam e creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você saiu da maldição. Você está sob a bênção de Deus. Não creia no subterfúgio dos homens. Não creia nisso. É mentira. A Bíblia não diz isso. Nunca disse isso. Agora preste atenção, amados irmãos. A Bíblia está dizendo para mim e para você, morra. Você morreu comigo. E você morreu comigo para o pecado, para o mundo, para Satanás, para a carne. Agora morra para você, por você. Morra você mesmo. Morra para você. O que Jesus diz? Se aquele que quiser salvar a sua alma, perderá. Mas quem perder a sua alma por causa de mim, salvará. Aquele que não negar a si mesmo. Quantas vezes Jesus fala isso? Nós não queremos negar a carne, o mundo, as nossas afeições, aquilo que eu gosto disso. Nós não queremos. E Jesus vai dizer, não, você quer me seguir. Primeira coisa, negue-se a você mesmo. Quando, Senhor? Todos os dias. E como, Senhor? Tome a sua cruz. A cruz de Cristo ele já tomou. A cruz em nós não é para salvação, amados irmãos. Só quem pode salvar é a cruz de Cristo.
A nossa cruz é para santificação. É para fazer morrer tudo aquilo que está em nós, que não confere com Cristo. É nos ajustar a Cristo. É a palavra de Deus que é viva, eficaz, que é como uma adaga de 2 gumes. Ela tem 2 cortes. De um lado ela corta aquilo que não é de Deus, do outro ela coloca aquilo que é de Deus em nossas vidas. É ser transformado. A palavra de Deus diz. Você sabe o que é transformado? Ali é a metamorfose. É o que acontece com a lagarta. A lagarta está viva. Sim, ganhou vida, ganhou. Mas precisa ser semelhante ao seu Criador. E aquela lagarta vai e sobe bem assim, gruda no teto. Não demora muitos dias, o que acontece? Vai sair uma borboleta. O que tem a ver a lagarta com a borboleta? Nada. Nada. Mas, irmãos, Deus está fazendo isso conosco. Nós já temos a vida de Cristo. Nós temos a salvação. Nós precisamos ter uma vida conformada à imagem e semelhança de Jesus. No seu caráter, na sua mansidão, no domínio próprio, no amor, na paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Amados irmãos, Jesus é muito claro. Ele diz, se alguém, ele vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz assim, vinde a mim. Não é um sistema, não é uma religião, não é uma igreja. Vinde a mim, é Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos salvarei. Isso é salvação. E isso Jesus fez lá na cruz. Agora, amados irmãos, Ele vai dizer, tomai sobre vós, eu já tomei a minha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Irmãos, o levantar da cruz, na experiência do próprio Senhor Jesus Cristo, foi isso. Jesus foi para a cruz, morreu, mas Ele foi exaltado, Ele ressuscitou, Ele prevaleceu sobre tudo. Todos os inimigos de Deus, Ele derrotou naquela cruz. E agora, existe um homem glorificado à direita de Deus Pai. Um homem com as marcas da cruz, dos cravos, lá no céu. Por isso eu e você um dia vamos para lá. Ele é precursor, ele abriu o caminho. Ele é a âncora segura. Nossa âncora não está nesse mundo, na política do mundo, na religiosidade, na economia. Nossa âncora está em Cristo. O barco pode ir para lá e para cá, mas nossa âncora está lá, segura. Nós temos um homem com as marcas da cruz. Deus homem, Deus filho, lá naquela cruz. Ele é o precursor, amados irmãos. O que nós fazemos? Qual é o levantar da cruz na vida do crente agora? Ele foi levantado. Para quê, amados irmãos? Ele foi levantado para que eu e você do inferno fôssemos para o céu. Ele foi levantado para tirarmos do filiação do diabo para a filiação de Deus. Ele foi levantado da maldição da lei quebrada para a aceitação de Deus e a justificação. Ele foi levantado e eu fui levantado para perdão e salvação. Nós fomos levantados pela reconciliação. Nós fomos levantados para religiões celestiais em Cristo Jesus. É do pecado para a justiça. De uma geração impura, corrupta, condenada para a geração que nasce de novo pela graça de Deus, por o último Adão, e nos faz filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Ele nos salva, Ele nos santifica, Ele nos glorifica. Quando Ele foi levantado, Ele atraiu eu e você. Devemos trazer as marcas da cruz em nossa vida, irmãos. A cruz nos levanta acima de nossas dores, de nossas enfermidades. Irmãos,
nos torna participantes da vida de ressurreição e força do Senhor, porque somos filhos de Deus. E um dia, amados irmãos, quando Ele vier, nós veremos Ele face a face e seremos semelhantes a Ele. Amados irmãos, o dia mais glorioso na minha vida e na sua vai ser o dia que nós olharmos para o nosso amado Senhor. E Ele traz as marcas na sua testa, nas suas mãos, nos seus pés, as marcas da cruz, mas os seus filhos também. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não trouxer as marcas da cruz. Preste atenção, amados irmãos. Está além das nossas dores. Dores nós temos, enfermidades nós temos, mas está além. A nossa esperança não está aqui. Podemos sofrer e sofremos. Tudo isso é real. Mas, meu amado irmão, quando você olha para Estevão, aquele homem conformado à imagem e semelhança de Jesus, teve uma morte lenta sendo apedrejado. E ele olhava para onde? Para o céu, acima das suas dores e suas enfermidades. Olhava para o céu. E quem ele via lá? O nosso Salvador glorioso, Senhor em pé. Ah, irmãos, para quem nós estamos olhando, Deus nos levantou para cima. A cruz nos levanta para cima das ambições, interesses sórdidos do mundo e nos torna cidadãos do céu. Agora Ele vai dizer, nós somos família de Deus. O nosso lar não é aqui, nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Será que nós não descobrimos isso ainda? E nos apegamos aqui, nos firmamos aqui, tomamos esperança aqui. Aqui, meus irmãos, o mundo não tem esperança nenhuma. Porque o mundo jaz no maligno. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. E ainda nós estamos preocupados. Ah, amados irmãos, nós precisamos ser trabalhados por Deus para que os nossos interesses sejam celestiais e não terrenos. Nós precisamos entender Mateus 6. Ele diz assim, há 2 tesouros. Um tesouro no céu, um tesouro na terra. Qual que você está juntando? Há 2 modos de você olhar a sua vida. Os olhos simples e os olhos complicados desse mundo. O olho simples é o olho que olha para um local só. É o olho de Cristo. Todo o seu corpo será iluminado. Aí ele vai dizer, só tem 2 senhores. Ou você ama a riqueza, ou você ama a Deus. Olha, amados irmãos do mundo evangélico, pregando prosperidade. Prosperidade é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se quer ficar rico, vão aqui, faça sacrifício. Você sabe o que é fazer sacrifício nessas igrejas? É dar dinheiro. Isso não exime a igreja de contribuir. Você contribui porque, por fidelidade a Deus, o dinheiro não é seu, você está devolvendo. Mas não está fazendo nada de sacrifício. A Bíblia diz, cada um contribua de acordo com o que Deus propõe no seu coração e dê com alegria. Não é para você comprar a Deus, comprar a bênção. Jesus já comprou a bênção pelo seu sangue derramado naquela cruz. Todas as bênçãos nós temos, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, amados irmãos, essas bênçãos ninguém pode tirar. Todas essas outras bênçãos aqui na terra, um dia vai acabar. Mas essas bênçãos ninguém pode tirar. O que nós estamos olhando? Ela nos levanta acima do poder de Satanás e nos faz vencedores no conflito com os poderes das trevas. Por quê? Ele rasgou o escrito de dívida contra nós e cravou-la na cruz. Amados irmãos, mudou de senhorio. Vai bater na sua porta lá. Antes era Satanás, que estava ali todo dia. Mas Jesus te deu o novo nascimento, fez filho de Deus. Satanás vai continuar batendo. E você vai dizer, você quer alguma coisa? Vai falar com o dono. Fala com ele.
Você não é o meu dono mais. Ah, irmãos, nós deixamos que Satanás fica nos enganando. Ele é enganador e é mentiroso. Ele distorce a palavra de Deus. Quanta distorção nós vemos aí, irmãos. Presta atenção no que está ouvindo. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim, e eles o venceram, lá em Apocalipse 12. Venceram pelo quê? Pelo sangue, cruz. Pela palavra e pelo testemunho. Não amaram as suas vidas. Amaram a Cristo. Perderam suas vidas por causa de Cristo. Esses são os vencedores. Não é porque você foi a Cristo e ficou rico. Você foi a Cristo, agora trocou de carro. Você pode ter isso daí, mas cuidado, não ponha só o seu coração nessas coisas. A cruz, amados irmãos, nos levantou do medo da morte e nos dá o direito da ressurreição e a vida imortal num corpo incorruptível. Você sabe o que vai dizer agora, Helder? A morte? Morte! Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, em Cristo Jesus. Hebreus 2, a Bíblia vai dizer, o Espírito Santo vai dizer, Hebreus 2, dizer assim, para aqueles que tinham pavor da morte. Ele veio livrar aqueles que tinham pavor da morte. A morte para o Filho de Deus, amados irmãos, é o maior encontro que ele vai ter com o seu Senhor. Não tenha dúvida nenhuma. Agora ele vai dizer, ele livrou para o pavor da morte. A cruz nos levanta acima do natural ao sobrenatural, do humano para o divino, da raça adâmica para a família de Deus. Ele nos levantou acima, para que vivamos uma vida acima. A vida que Deus quer de nós é uma vida sobrenatural, é acima, o padrão muito elevado. Agora, se você diz que recebeu Jesus como Salvador e continua com o padrão do mundo, você tem que avaliar a sua salvação. Você tem que avaliar sua salvação. Porque o padrão de Deus, amados irmãos, é um padrão muito elevado. E Ele mesmo diz, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Ele nunca vai desistir. Deus quer que nós cresçamos, ganhemos a maturidade espiritual, a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. A cruz nos levanta da lei à graça. A batalha, amados irmãos, de fazer, faça e Jesus vai te aceitar, faça e Jesus vai te perdoar, faça, e Deus vai dizer, não, eu fiz, creia. A boa parte do mundo evangélico hoje é fazer. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Ah, amados irmãos, não faça nada pela lei. Se você faz alguma coisa para Deus, é pela graça de Deus, pela bondade de Deus, a alegria de servir o seu Senhor. Não é pela lei. Cuidado, amados irmãos, a sua obra foi acabada. Do esforço cristão, a realização divina é vitoriosa, completa e suficiente em Cristo Jesus. Ele diz assim, eu que produzo em vós tanto querer como efetuar. Agora você desenvolva a salvação, mas é eu que produzo em você, tanto querer como efetuar. Por isso, uma boa parte começa bem, e depois, não foi isso para a igreja da Galácia? Quem fascinou vocês? Vocês começaram bem, debaixo da graça, na liberdade em Cristo Jesus, na suficiência da cruz. Quem fascinou vocês? Ah, não, você tem que circuncidar. Ah, não, você tem que fazer isso. Você tem que colocar isso, roupa disso, daquilo. Amados irmãos, olha o traje que Jesus diz, que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3. Depois você lê em casa, do versículo 1 a 7. Do espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ah, amados irmãos, nós estamos valendo as pessoas pelo exterior. Deus valia para o interior. Claro, amados irmãos, não somos tolos. Aquele que tem Cristo no coração sabe se comportar devidamente, como se vestir decentemente, claro, com modéstia, não como o mundo, mas não acho que a sua roupa vai fazer de você um filho e uma filha de Deus.
mas a roupa de Cristo, os ternos afetos do Senhor Jesus Cristo é que nos faz filhos parecidos com Jesus. A cruz nos levanta a vida de repressão e depressão para a vida. Uma vida de introspecção, de escravidão, amados irmãos, para uma vida de espontaneidade, de liberdade, de plenitude, de alvo perfeito, de vocação celestial, onde nós temos objetivo, que é próprio Jesus Cristo. Ele nos levantou. A cruz nos levanta de uma vida de egoísmo para a vida de sacrifício e amor. Não é sacrifício que as pessoas dizem aí, não, irmãos, não confunda. Sacrifícios agradáveis a Deus, um espírito contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus quer sacrifício de louvor. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus procura. O resto é tudo, amados irmãos, é palha. É palha, não tem nada a ver com Deus. Vamos trazer um cantorzão aqui que canta pra caramba, irmãos. É palha. Palha. Tudo que não passa pela cruz de Cristo não serve para Deus. Você já notou que muitas vezes a pessoa canta bem, fala bem, então aqui você já vai ser presbítero, vai ser pastor, já vai cantar na igreja e tocar. Amados irmãos, Deus não quer nada disso. Deus quer homens e mulheres que o amem, tenham devoção a Cristo, consagrem a Cristo, ouçam Cristo, obedeçam a Cristo, almejem Cristo, a glória de Deus. O resto, irmãos, divertimento religioso. E é isso que o povo gosta. Lota. Showzão gospel. Sabe o que a Bíblia diz? Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto espiritual. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela revelação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é vontade das pessoas. Nós nos reunimos por causa das pessoas. Nós não pregamos por causa das pessoas. Nós não cantamos por causa das pessoas. Nós nos reunimos por causa do Senhor. Pregamos por causa do Senhor. Louvamos por causa do Senhor. Claro que todos são abençoados, nós e todas. Mas, amados irmãos, tudo é para Ele. É uma vida vertical, para depois uma vida horizontal. Se não tiver uma vida vertical com Deus, esquece a vida horizontal. É religião. Religiosidade. Enquanto aceitamos a sua graça e o louvamos por seu sangue precioso, esqueçamos de prosseguir nos passos do Cordeiro, marcados pelo seu sangue. Nós somos chamados para seguir os passos do Cordeiro. É impossível isso aí. E Deus vai dizer, é impossível mesmo. Então eu vou dar para você um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele não vai estar só com vocês, vai estar em vocês. Ele é o poder de Deus. Se você ouvir o Espírito Santo, se você obedecer o Espírito Santo, se você depender do Espírito Santo, Ele vai levar você a glorificar a Cristo. Você sozinho não vai fazer nada disso. Agora, amados irmãos, terminando, qual a atitude do crente em relação à cruz de Cristo? Qual a atitude nossa em relação à cruz de Cristo? Perto da cruz? É o suficiente? Isso nunca será suficiente. Diante da cruz? Não. Isso ainda não é perto o suficiente. Aonde então, irmãos? Na cruz. Na cruz. Andar como um crucificado com Cristo, morto e ressurreto. É na cruz, levando a nossa cruz. Cristo já levou a dele, para que a vida de Cristo se manifeste. Nossos pecados na cruz? Não. Não. Isso ele já fez
O que tem que ficar na cruz? Nós mesmos. Tem um escritor antigo que dizia assim: Senhor, eu sei que eu não sou fácil, mas nunca me deixe sair da cruz, porque senão eu vou envergonhar o teu nome. E é verdade. Andar como um crucificado. Quem é aquele lá? Ele é um crucificado com Cristo. Ele morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. Agora ele ganhou uma nova vida. Mas preste atenção, amados irmãos. É além da cruz, além da morte, além da ressurreição, a exaltação, a glorificação que nós aguardamos na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para onde nós estamos olhando? É da morte para a sepultura, para a ressurreição e para a vida eterna. Esse é o caminho do Filho de Deus, é o caminho dos filhos de Deus. Não tem outro. Será que nós estamos nos considerando mortos para o pecado? Para o mundo? Para a carne? Para o diabo? Para nós mesmos? Será? Não nos esqueçamos de tomar nossa cruz diária e seguirmos a Jesus. A cruz nossa vai tratar com tudo que tem em nós que não é de Cristo. Nós temos uma natureza terrena, nós temos a lei do pecado, nós temos a carne, que milita contra o Espírito. Mas se nós carregarmos a nossa cruz, a vitória de Cristo Jesus sobre todas essas coisas, negando a nós mesmos diariamente, amados irmãos, seremos mais que vencedores, por aqueles que nos amou. É o injetar o espírito da cruz, que é o espírito de humildade, de sacrifício, de entrega, de serviço, de amor, de esquecer de si mesmo, em tudo o que pensamos e dizemos e fazemos. Amados irmãos, o que nós temos feito com a cruz de Cristo? Nós queremos ter uma vida vitoriosa, e a vida vitoriosa é Cristo. Sem a cruz de Cristo, sem a nossa cruz, impossível. Por isso a mensagem que toca um monte de problemas, dificuldades, nós temos todos. E dá um monte de soluções, mas não passa pela cruz, é mentira. É mentira. É paliativo, é passar pomada quando o coração está doente. Não, Deus não trata com pomada. Deuteronômio diz assim: eu mato e eu dou vida, eu firo e eu curo. Ele nos matou na cruz e nos deu vida. E Ele nos fere, disciplinando eu e você, para que nós ganhemos a cura do Senhor em nossas vidas, em nossa alma doente. Que Deus seja louvado, engrandecido, no nome precioso de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar.